Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu pensei que ia ter introdução, fiquei esperando aqui, não teve, meu. Não, esse aqui vai ser na cara e na coragem, Rafael. No pelo? Vai ser no pelo. Oi, vai ser sem edição. Vai ser só no papo de boteco, papo furado, papo de amizade, papo loucura. E o tema da nossa capa hoje é Fernando Diniz. Tá, vamos falar, discorrer sobre Fernando Diniz, trabalhos, aproveitamento. Essa é um post do SofaScore que o Bruno Formiga soltou, então está aqui dando os créditos para ambos. Segue o Bruno Formiga lá no YouTube dele, tem bastante conteúdo, muito bom, tá bom? E também participe da nossa rifa, futirinhas.net, mas eu vou deixar o link da rifa no primeiro link da descrição, cara. Participa da rifa. Futirinhas.net. Clica no primeiro link da descrição e vai lá e participe. São 59 centavos por número, tá bom? Você colocando 100 números ou mais, 39 centavos cada número, dá R$39. Ou 1000 números ou mais, são 35 centavos cada número, dá R$350. R$100 ou mais em número, você vai para o grupo Special, tá? Que a gente vai, inclusive, eu vou fazer uma call no Discord já com a galera aí, você que está assistindo o vídeo. Vai ter uma galera aí com uma calzinha aí no Discord, vou estar conversando com os caras lá, tá certo? Então, participe, o link tá aqui na descrição, clique, aí vai lá e vai no Gold, vai no Vem Pro Peixão, que tem vídeo pra caramba, inclusive, Vem Pro Peixão vai sair vídeo já também. Vamos falar sobre Fernando Diniz, novo treinador da seleção brasileira. Interino, né? O interino, eu vivi para ter um técnico interino na seleção brasileira, eu nunca vi isso na minha vida. Teoricamente interino. Não, o Candinho foi tapa-buraco. Teoricamente interino, Fernando Diniz. Tá? Tem a teoria que pode dar errado ainda com o Ancelotti. Talvez, se o Real Madrid vir aí no final do contrato tentar renovar com ele, talvez ele possa aí continuar seu cargo no Real Madrid. Mas eu não acredito, viu? Porque eu acho que não é possível que o Renatão, lá, presidente da CBF, o Renatão FIFA Trade Brasil, que é filho do Edinaldo da CBF, que é igualzinho, só que tem barba. É verdade. Eu não acredito que o cara ia meter um papelão desse e chegar depois lá e falar que o cara não vem mais. Pois é. Mas, teoricamente, o Fernando Diniz é o técnico interino da seleção brasileira, vai comandar a seleção por 12 partidas, pelo menos, tá? Teve muita gente que fez uma comparação entre esse trabalho aí que o Fernando Diniz vai fazer enquanto ainda é técnico do Fluminense e o Luxemburgo, só que o Luxemburgo, na época que ele assumiu a seleção e foi técnico do Corinthians, ele disputou 3 amistosos apenas também, tá? Então não tinha jogo Mas era um acordo que já sabia, tipo, só para encaixar no calendário, ele vai ficar tanto aqui comandando os dois, mas daí, tipo, acaba o ano, ele pega só a seleção. Depois virou Oswaldo de Oliveira, técnico do Corinthians e tal. Então, assim, o período do Luxemburgo, técnico da seleção e técnico do Corinthians, foram de 3 amistosos, diferente desse período do Fernando Diniz, que vai ter jogos de eliminatória, vai ter amistoso também, tem Argentina, então, assim, é diferente, tá bom? Isso é a mesma coisa, só que de formas diferentes. Inclusive, coisa que comentaram no Twitter, vê se você concorda. Falaram que entre Scaloni e Fernando Diniz tem um abismo abissal, Eduardo. Por quê? Porque o Scaloni, pelo jeito... O Scaloni agora é fácil falar. Agora é fácil. Mas se o Scaloni não tem a Copa do Mundo, não ganha, vai. Porventura, o Dibu Martínez toma aquele gol lá. Acho que ia ter esse abismo aí entre os dois. Não ia ter. Até, assim, tem o tal do nome, a escaloneta e tal, deu muito certo. Hoje você fala, é um baita treinador, mas o Scaloni nada mais é a mesma coisa que aconteceu com o Dunga na seleção brasileira. Além de tudo isso, o Scaloni foi colocado como tapa-buraco porque ninguém queria assumir a Argentina. E será que também não pegou o período ali que os caras estavam tipo, vamos abraçar o Messi para ele ser campeão da Copa do Mundo? Lógico, todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo jogou em função do Messi, aceitava ali para dar certo. Cara, deu tudo certo. Exato, encaixou. É assim. É lógico, né? Assim, lógico que o Scaloni, não vou tirar da demérito do Scaloni. Não, ele tem, lógico que tem. Muito mérito, encaixou o time, não teve medo de mudar o time durante a Copa do Mundo, coisa que o Tite teve. Coisa que o Brasil a gente sempre assim, fala. Tem que tirar o Lautaro Martínez, tá bem, tirou. Não é porque é o Lautaro Martínez, tira. Não mexe no Messi, o resto a gente muda. Mudou o time, então assim, tem muito mérito pro Scaloni. Mas o Scaloni assumiu a Argentina num período que nenhum técnico queria assumir, ninguém quis, tá? Eles tentaram o Galhardo, tentaram o Simeone, ninguém quis. O Scaloni foi ficando, o time foi acertando e ele ficou até a Copa do Mundo e venceu a Copa do Mundo. Certo. Mas foi mais ou menos o que aconteceu com o Dunga período 2006-2010. Diferente porque o Dunga foi uma aposta direta da CBF em 2006. Não foi porque ninguém queria pegar. Exato. Então assim, ele já veio com essa missão, mas era um técnico sem trabalho nenhum antes.
Na época do Felipão, ninguém queria pegar, mas ele era um baita técnico, né? Não era um cara qualquer aí que jogaram lá só porque ninguém queria. Então, analisada a circunstância, o Diniz assume a seleção brasileira com muito mais experiência do que o Scaloni tinha na Argentina. Tá bom? Sim. Só um detalhe, mais cedo, o vídeo anterior a esse é sobre, de novo, essa conversinha. Ai, nossa, a Marta recebe mais que o Neymar, não recebe menos que o Neymar. Arrependido. Tem um torneio feminino que tem a Olimpíada ou Copa do Mundo, eles vêm com esse papo. Então, assim, o vídeo anterior é sobre esse assunto. Lá que eu também não vou... E assista, tá bom? Nada, mas vamos lá, Fernando Diniz, trabalhos do Fernando Diniz, lembrando que ele é técnico do Fluminense atualmente, então a gente vai passar pelo... Vamos seguir a ordem de menos jogos e depois para mais jogos. Então, quem teve menos jogos com o Fernando Diniz comando foi o Vasco, tá? Não vamos contar Audax e tal, porque Série B, Paulistão, vamos contar time de Série A. No Vasco, o Fernando Diniz teve 12 partidas, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas na Série B, tá? Marcou 12 gols e tomou 18, um aproveitamento de 41%, 41,7%. O Atlético Paranaense foi o pior trabalho do Diniz em aproveitamento. 21 partidas, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Marcou 25, tomou 27 gols, aproveitamento de 34,9%. Lembrando que, após a saída do Diniz, quem assumiu foi o Thiago Nunes, que foi até o título da Sul-Americana. Dizem até que ele que deu a modelagem daquele time ali para o Thiago Nunes decolar, né? Muita gente diz isso, mas enfim. Santos, 31 jogos, 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, marcou 34, sofreu 36 gols, 44,1% de aproveitamento. São Paulo, 76 partidas, 35 vitórias, 21 empates, 20 derrotas, marcou 120 gols, tomou 87, aproveitamento 55,3%, lembrando que teve aquele vexame para o Mirassol no Paulista, com o time montado no WhatsApp um dia antes do jogo, basicamente. Zé Roberto. O Zé Roberto foi lá e detonou São Paulo, mas enfim, aconteceu. E o Fluminense, que é o time atual, é a segunda passagem do Diniz, então estou somando as duas, né, passagens. 126 jogos, 65 vitórias, 26 empates, 35 derrotas, marcou 222 gols, sofreu 126, aproveitamento de 58,5%, o que é um aproveitamento bom, tá? Bom, não fica aquela coisa de guardiolismo. Não é que Tite 80% na seleção. Né? Exato. Então, assim, o aproveitamento, segundo o SofaScore do Diniz, ano a ano, desde 2018, aí eu vou passar, ano a ano. 2018, 34,9% no Atlético. 2019, Fluminense e São Paulo juntos, 49,2%. 2020, São Paulo, 55,4%. 2021, Santos e Vasco, somados 44,4%. 2022 do Fluminense, 65,9%. E 2023 do Fluminense, 60,5%. Ou seja, tem um aproveitamento bom nos últimos dois trabalhos. Exato. Os grandes trabalhos aí que ele fez foi com o São Paulo e com o Fluminense. E, claro, quando ele surgiu na Audax ali, foi um baita trabalho que jogou ele pro mundo aí. Falou, pelo menos aí tem alguma coisa diferente desse cara aqui. Fluminense do Diniz, últimos 2 brasileiros, segundo o SofaScore, entre todos os times do torneio. Primeiro em posse de bola, 61,6%. Primeiro em acerto no passe, 87%. Primeiro time em dribles certos, 595%. Primeiro em conversão de chances claras, ou seja, converteu 51% das chances claras. Primeiro em menos chutes para marcar gols, 6,3%. Terceiro em gols marcados, 79%, ficou atrás de Palmeiras e Flamengo. E terceiro em chutes a gol, 241, justamente atrás de Flamengo e Palmeiras, tá bom? E, enfim, né, o Fernando Diniz deu a primeira declaração como técnico, evitou falar do Ancelotti, até porque eu acho que é o certo, né? Falou que vai trabalhar à frente da seleção brasileira, que esse é o trabalho dele, que agora ele está focado nisso, que não vai atrapalhar o desenvolvimento dele dentro do Fluminense, que ele vai convocar quem ele achar de melhor, etc. Falou até de uma eventual convocação do Ganso para jogar ao lado do Neymar, né? Se o Ganso estiver bem, vai convocar. Será que ele vai convocar a gente do Flamengo? Porra, se o cara estiver lá como técnico de futebol e ele não convocar, tem que convocar os melhores. Não importa se é do Fluminense, se é do Flamengo, se é do Palmeiras. Mas é o tal do choque de interesse, né? Conflito de interesse. Eu sei que vai ter alguns jogos ali que vai ter, tipo, logo depois das datas ali tem jogo do Flamengo e tal. Mas se ele não convocar nada de absurdo, também você vai falar o quê?
O próprio Tite já teve esse tipo de postura, falou assim, ó, vou evitar jogador do Flamengo agora por causa de tais jogos. Então, assim, já existe esse cuidado com relação a CBF. Caía nisso quando ele nem era mais técnico do Corinthians, ele chamava a gente do Corinthians ou desfalcava times que o Corinthians ia enfrentar, os caras falavam, então vão falar de qualquer jeito. E até hoje eu não sei, Eduardo, os caras, torcedor, gosta que convoquem jogador do seu time ou não gosta? Porque quando convoca, reclama que desfalca, e quando não convoca, reclama que o do adversário foi e o meu aqui joga basquete. Então, até hoje, eu não sei se o torcedor brasileiro gosta que convoque jogador do seu time ou não. Eu particularmente gosto quando o jogador do meu time é convocado. Eu particularmente gosto. Acho que é um troféu pelo desempenho. Você reclamou que desfalcou o Santos em 2011? 2011? 2012. Libertadores, 2012, sei lá. Sim. Não, mas aí é que mora o problema da CBF. O calendário. Né? Ela tem que entender exatamente que vai ter, por exemplo, ia ter a semifinal, Santos e Corinthians. Não vou convocar jogadores do Santos, porque vai ter a semifinal. Vai lá e convoca, não convoca do Corinthians. Senso, né? E aí tem todo esse conflito. Você abre o precedente para reclamações. Não, né? Mesma coisa, 2005, Santos Atlético Paranaense na Libertadores. O Parreira falou, eu fiz um favor, deixei de jogar o jogo de ida, não jogou o jogo de volta, levou para jogar amistoso. Então, você cria uma raiva da torcida. E o cara não pode nem pensar e falar, não quero ir, porque senão a gente já sabe, tem vários exemplos que já aconteceu aí que o cara nunca mais é convocado. Então, cara, é complicado, entendeu? É bem difícil isso aí. Isso aí depende do bom senso de CBF junto com a comissão técnica, tá? Mas, enfim, Fernando Diniz é um nome ruim, como muita gente tá falando? Eu não acho que é um nome ruim. Eu não acho que é um nome ruim. Talvez a circunstância seja ruim dele ir para pegar meio trabalho e tal, mas eu acho que ele tá pensando no futuro. Então, eu também acho que ele tá pensando no futuro. Seja ruim, não. Eu acho também. Concordo com você. Acho que ele tá pensando lá na frente, mesmo que ele não fique agora, que ele vá trabalhar, como a gente tá dizendo aqui, desde o primeiro momento. Vai trabalhar na comissão. Vai trabalhar com o Ancelotti, que é uma baita escola. Né? Já tem a sua própria filosofia. Me adequo à filosofia dele. Aprendo e vejo com o cara. Aprendo com um dos melhores técnicos da história. Porque e depois assume a seleção, ele tá aí tranquilo. Fora que é um técnico jovem, mesmo que ele fique até na Copa de 2030, ele vai estar novo ainda para depois dessa Copa, eventualmente trabalhar em clube de novo. Mesmo que ele não trabalhe na seleção, a bagagem que ele pega... Peraí, você está balançando aí, você não tá... Agora fala. Mesmo a bagagem que ele vai pegar aí com o Ancelotti, nem que ele não trabalhe na seleção, mas para própria carreira dele como treinador é importante. Para o próprio desenvolvimento dele. Então, assim, eu acho que é um vislumbre para o futuro. Fora que o Rafael também falou aí no outro vídeo, que ele vai ficar com a seleção olímpica, já tem um trabalho sendo desenvolvido. O que eu acho ruim para o próprio Diniz é continuar no Fluminense, mas aí encerra o ano e vê o que vai fazer. Eu acho que vai ser até o fim do ano. Ou se o Fluminense mesmo vai acabar tirando o Diniz, eventualmente. Tem muita gente aí já reclamando, antes de ter toda a convocação do Diniz, né? Tinha muito torcedor do Fluminense, ela já acabou o gás do Diniz, Fluminense já não tá jogando mais nada, tá na hora de trocar. Então também é aquilo. Torcedor reclama porque foi, mas se não tivesse chamado, muitos desses aí estavam falando para tirar logo e botar outro porque perdeu o gás. E outra coisa, muita gente fala, mas o sistema de jogo dele, ele joga de um jeito, os times ficam manjando. Gente, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que tem o conflito entre clubes, né? Jogos entre clubes e jogos entre seleções. Né? Se a margem de jogos do Diniz é por volta de 50 jogos que os caras começam a manjar, então até a Copa do Mundo, meu irmão, tem tempo, ele vai conseguir. Passa a Copa, ele tira, mas assim, é diferente, entendeu? Jeito de jogar, se adequar, a outra seleção se adequar ao seu sistema de jogo. Então, assim, dentro da margem do que o próprio Diniz trabalha, ele tem um longo caminho para conseguir esse número de jogos. Você não tem 50 jogos de seleção por ano. Você tem por volta de 10, 12. É diferente, tá bom? É diferente. Então, é uma filosofia de trabalho que ele vai desenvolver num outro nível. Então pode dar muito certo. Acho que a gente está fazendo aqui suposições. Lógico, pode analisando o momento. Pode dar. Mas eu acho que é um técnico que pelo menos ele tem um quê diferente dos demais no nível futebol brasileiro. Ele foge da mesmice, sendo que pode dar ou muito certo ou muito errado. Daí não adianta a gente ser engenheiro de obra pronta depois. Vamos ver.
O que a gente tem é vislumbres e momentos de grande futebol nos times que ele comandou. Alguma coisa ali, em algum momento, teve alguma coisa especial nos times dele ali. Exato, assim, de um Com grande peças, jogador que destaca muito. Peças até então, até duvidosas aí. Muitos caras que outros times não quiseram, o Fluminense foi lá, até jogador mais velho. Mesmo. Exato. E aí a minha curiosidade é, será que ele vai conseguir implementar isso que todo mundo sempre falou? Que os times do Diniz precisam de muito tempo de treino, e a minha curiosidade é exatamente essa, saber se a seleção, que vai treinar muito pouco, se os caras que treinam na Europa, tudo, e aqui também, se eles vão conseguir jogar o futebol que o Diniz apresentou nos melhores momentos, tipo, que eu acho que foi o do Fluminense, foi até melhor que o São Paulo, o ápice do Fluminense de futebol bonito, nem resultado. Foi melhor que o do São Paulo, então eu queria ver. Agora a gente vai ver de qualquer jeito. O que eu consigo, assim, e assim, mesmo um técnico passou no meu time, que eu pedi para sair, inclusive, e tal, que não encaixou no meu time e tal. Mas, assim, você vê jogadores... Também tinha o Camágico, né, Eduardo? Que destacam com as suas individualidades no trabalho do Diniz. Por exemplo, o John Arias no Fluminense. Com o Diniz deu muito certo. O Cano deu muito certo, o Ganso deu muito certo. Então, assim, jogadores que têm uma técnica superior aos outros, dando muito certo. Então, assim, além de tudo, tem esse acréscimo do talento individual aparecer. E na seleção brasileira, o que a gente mais tem talento individual. Isso que eu gostaria de ver. Talvez até ele consiga suprir a falta dos meios que o Brasil não tem de ligação, mas... Talvez ele consiga. Tem no meio campo com volantes que armam. Exato. Não, o que a gente fala, tipo, Bruno Guimarães jogando ao lado do Joelito. Igual no Newcastle, entendeu? É isso, cara. Mas enfim, a gente não tá cravando nada, é só opinião. Você pode discordar, pode dizer aí nos comentários. Cara, é uma curiosidade que tenho boa. Eu não falo lá que o presidente da CBF fez cagada nem nada, porque eu acho que é uma aposta que se eu pudesse também ter o poder de escolher, eu também faria. Para colocar Dorival, essas coisas, eu não colocar. Agora, na frente do Diniz, por exemplo, antes de Ancelotti, só o Abel. Mas é aquela coisa, a gente tá indo numa outra pegada do que geralmente a mídia tá falando agora. A maioria tá contra, né? Eu já não tô tão contra assim. Eu acho que tem alguma coisa para tirar aí. Mas enfim, comenta a sua opinião aí nos comentários. É o futuro, né? Faz o Cucocô, que é muito importante. Curta, comente, compartilhe. Vai na rifinha lá, futirinhas.net. Vai na rifinha, tamo junto. Um beijo, um queijo, até logo e